I wish Nikki Freeman loved me more than anyone in the entire world. I love you. I love you. I love you. Sabe aquela sensação ruim de ter alguém observando seus passos? Aquele arrepio na nuca ao perceber que a atenção de uma pessoa passou dos limites e virou algo fixo, que incomoda o tempo todo? No filme Obsessão, lançado agora em 2026, nós acompanhamos essa linha sendo cruzada de uma forma muito diferente e lúdica. A trama ganha traços de puro suspense quando Bear decide comprar um item em uma loja de antiguidades. O item é um galho místico, o salgueiro dos desejos. A intenção dele era dar esse presente para sua amiga Nikki, por quem ele era secretamente apaixonado. Ela é vivida brilhantemente pela atriz Indy Navarrete e finalmente ele deseja abrir o coração para dizer tudo o que sentia. Só que na hora H faltou coragem. Ele recuou. E é aí, no segredo e na frustração de não ser notado, que ele quebra a madeira e faz o pedido. Que Nick o ame mais que tudo no mundo. O problema é que o negócio funciona, mas não traz um sentimento saudável. Automaticamente, a mente de Nick fica focada apenas nele, e os dois passam a viver um namoro curto e intenso. Só que o grande trunfo da produção, o que dá o verdadeiro tom de suspense, é que a versão verdadeira dela continua presa ali dentro, lutando contra vontades que ela nunca teve. E aqui eu gostaria de ressaltar a parte mais perturbadora. O Bear, ele sabe disso. No passar do filme, a gente entende que ele tem consciência de que a Nick real está trancada dentro do próprio corpo, mas ele escolhe aceitar e curtir a relação com essa espécie de energia que tomou conta e está manipulando ela. Para mim, isso é uma das metáforas mais claras sobre o controle psicológico e a dominação que eu já vi no cinema. Ele prefere a posse de uma ilusão do que a liberdade da mulher que ele dizia amar. É uma prisão mental terrível de assistir. Se inscreva já no início do vídeo para não esquecer depois. Eu sou a Jenny e esse é mais um Casos Obscuros. Como toda narrativa baseada em posse e egoísmo, as coisas começam a dar errado e muitas complicações acontecem. Mas antes de contar o final chocante desse filme, eu preciso destacar a maquiagem e a atuação. Nos momentos em que a Nick aparece sob a influência desse encanto, o rosto dela muda e fica quase sem humanidade. A Indy Navarrete entrega tudo naquelas cenas de estranheza. Tem horas em que ela se movimenta de modo tão esquisito que parece bugar o nosso cérebro, mostrando o horror de estar trancada dentro de si mesma. Enquanto eu acompanhava essa armadilha nas telas, foi impossível não pensar na vida real. E eu quero deixar claro que essa associação é uma análise minha, já que a obra é uma obra totalmente de ficção. Mas essa necessidade doentia de possuir o outro, ignorando o sofrimento e a vontade da vítima, me fez lembrar de vários episódios documentados de perseguição na história moderna, e um deles é o pesadelo vivido por Laura Black por causa de Richard Farley na década de 80. Se na ficção Nick vive preso em um sentimento alimentado pelo ego do Bear, fora das telas, o medo começou de forma muito mais concreta em 1983, na Califórnia. O cenário eram os escritórios modernos de uma grande empresa de tecnologia chamada ESL, que ficava no Vale do Silício. Foi lá que Laura Black, uma jovem engenheira de apenas 22 anos, recém-formada e muito focada no trabalho, começou a construir sua carreira. Quem a conhecia dizia que ela era cheia de vida e cheia de planos.
No mesmo ambiente de trabalho ficava Richard Farley, um técnico de laboratório de 36 anos. Farley era ex-militar da Marinha, divorciado, pai de 2 crianças e conhecido por ser um homem muito controlador com as pessoas ao redor. Reparem como os dois lados se conectam. No filme, o Bear usa uma fraqueza mágica para forçar um namoro. Na vida real, bastou Richard Farley ver a Laura pela primeira vez para criar uma história na própria cabeça e decidir que eles deveriam ficar juntos, que esse era o destino deles. Ele insistiu muito para que eles saíssem, mas a Laura, de forma educada, recusou diversas vezes, explicando que seu foco era o emprego e ela não tinha interesse romântico naquele momento. Mas assim como no filme, a vontade dela não foi respeitada. O não virou um desafio e ele começou a seguir Laura de forma implacável. Naquela época, a Laura teve sua rotina roubada por uma importunação que durou 4 longos anos. Farley deixava bilhetes anônimos na mesa dela, ficava esperando por ela no estacionamento e enviou mais de 200 cartas. Descobria o endereço dela toda vez que ela se mudava de casa para fugir dele. Ele rondava o bairro dela de carro e tirava fotos sem ela deixar. Consegue imaginar o desgaste? Ela estava no início da vida adulta, tentando crescer na profissão, enquanto um homem vigiava cada passo seu. A chefia da empresa tentou intervir com advertências, mudou o Farley de setor, mas nada disso adiantou. Em maio de 86, após 2 anos de problemas, a ESL finalmente demitiu o técnico. Só que para uma mente doente e cheia de mania de posse, essa demissão virou culpa exclusiva da Laura, que era a vítima. Desempregado, Farley passou 2 anos juntando equipamentos e ferramentas dentro de seu veículo. Em fevereiro de 88, esgotada de viver com medo, ela procurou a justiça e conseguiu uma ordem de restrição temporária para manter ele afastado. A audiência para tornar essa ordem definitiva estava marcada para o dia 18 de fevereiro daquele mesmo ano. Mas 2 dias antes, em 16 de fevereiro de 1988, a obsessão cobrou seu preço mais alto. Richard Farley dirigiu até o estacionamento da ESL. Ele desceu do carro carregando muitos equipamentos e muita munição. E o ataque começou ali mesmo, do lado de fora, contra os primeiros funcionários. Depois, ele quebrou a porta de vidro da entrada do prédio para abrir caminho e continuou avançando pelos corredores. 7 pessoas perderam a vida naquele dia e muitas outras ficaram feridas. Farley caminhou firme até o escritório de Laura. Ele agiu diretamente na direção dela enquanto ela tentava se proteger atrás de uma divisória, atingindo Laura no ombro. Ela ficou caída, gravemente ferida e presa dentro daquela sala por cerca de 4 horas, sem conseguir se mover. Ela só foi salva quando a equipe de resgate invadiu o local e fez uma retirada de emergência, levando ela direto para o hospital. Enquanto isso, ele continuava isolado em outra ala, durante 5 longas horas de negociação com as autoridades. Ele fez exigências frias, aceitando se render apenas depois que a polícia entregou para ele um sanduíche e um refrigerante. No mundo real, Laura Black sobreviveu ao ataque depois de passar por cirurgias difíceis e meses de tratamento. Já Richard Farley recebeu a pena máxima e continua preso até hoje. O sofrimento e a luta das vítimas nessa época motivaram a Califórnia a criar em setembro de 1990 a primeira lei contra a perseguição obsessiva do mundo, o famoso crime de stalking. Entendendo que esse comportamento de vigiar e incomodar é o primeiro passo para algo muito pior. Se na história real a resposta veio pelas leis, no final de Obsessão, o preço desse laço tóxico é cobrado de um jeito muito marcante. Finalmente arrependido de tudo que fez, Bear compra um segundo salgueiro para tentar desfazer o efeito do primeiro. Mas ao não conseguir, num momento de puro desespero, ele atenta contra a própria vida, tomando pílulas. Mas logo em seguida, ele se arrepende também dessa escolha e tenta botar os comprimidos para fora. Só que bem nesse instante, a Nick, que ainda está dominada pelo lado obcecado, encontra o novo salgueiro. E sem saber o que ele tinha feito, ela quebra a madeira e faz o mesmo pedido do início, que ele a ame mais do que tudo no mundo. O efeito se espelha.
Bera entra em choque na mesma hora, totalmente dominado por aquela força, e perde o tempo que tinha para se salvar das pílulas. Ele caminha até Nick, os dois se beijam e a vida dele se apaga ali mesmo nos braços dela, que entra em desespero. No segundo em que ele parte, o encanto se quebra e ela volta ao normal. Quer dizer, depois de tudo que ela passou, acredito que ela nunca voltará ao normal. Esse final mexe muito com a gente porque mostra que tanto no cinema quanto nos casos reais de violência e perseguição, o fim desse ciclo quase sempre deixa marcas profundas e traumas. O cinema usou a história mística para mostrar essa prisão dos dois lados, mas a realidade de Laura Black nos lembra que pessoas obcecadas de verdade criam barreiras no nosso dia a dia usando o medo. Se você gostou de analisar esse paralelo comigo, não esquece de se inscrever no canal, deixe o seu gostei e comenta aqui embaixo, isso ajuda muito a gente. Compre os produtos linkados na descrição e ajude o canal. E clique em um dos vídeos que estão na tela para continuar acompanhando casos obscuros. Um beijo e até o próximo caso.